meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Nós vamos aí começar a nossa aula sobre o sistema respiratório, né? Essa bela manhã de sábado, vocês em aula e a gente passando esse conteúdo aí para melhorar o nosso aprendizado, para contribuir melhor para o nosso conhecimento, tá legal? Então olha só, quando a gente fala sobre o sistema respiratório, vale lembrar que a gente já falou sobre o sistema digestório e a relação que ele tem com o sistema respiratório, assim como os dois têm relação com o sistema cardiovascular, que nós vamos ver na semana que vem, tá? Na semana 5, tá certo? Então olha só para a gente ressaltar aqui, algumas das estruturas presentes no sistema respiratório, nós temos aí a cavidade, né, da narina, essa parte onde o ar ele adentra do nosso organismo, ele passa pela cavidade nasal, propriamente dito, que nós vamos já falar sobre ela de uma forma separada, tá? Percorre pela faringe. Recordam-se que a faringe é uma estrutura que está tanto presente no sistema digestório quanto no sistema respiratório. Vale ressaltar também, não confundam faringe com laringe. Já a laringe, ela é exclusivamente do sistema respiratório. A laringe é essa estrutura que fica abaixo aí um pouquinho da epiglote, né? A epiglote é a estrutura cartilaginosa que se fecha, né? Justamente para que quando o alimento passe no processo de digestão, né, a deglutição, não adentre das vias aéreas, que ela não, esse alimento, esse bolo alimentar, ele não passe para as vias aéreas. Esse é o correto. Até acontece às vezes de passar, o que causa engasgo e tudo mais, que nós vamos falar mais adiante. A laringe também, além dessa entrada dela, de comunicação dela com a traqueia, ela é responsável justamente também pela nossa voz, né? Eu falo, eu emito som, né? A laringe é a responsável por isso. É ela que vibra, porque é lá que está presente as nossas pregas vocais, né? O som ele vem por fora, em forma, no caso, no ar, que passa por ela, faz vibrar e libera o som. Esse som ele é moldado com a utilização da nossa língua, né, e da nossa boca, que permite com que a gente dê melodia e significado da forma que nós queremos, como se fosse um instrumento musical, uma flauta, que você assopra um som único e você modela esse som da maneira que você quer, utilizando as notas, né, e dessa forma funciona a nossa boca e a nossa língua, perfeito? Abaçando a laringe, nós encontramos justamente a traqueia, uma estrutura cartilaginosa, né, que se bifurca, se divide em duas outras estruturas que nós chamamos de brônquios. Esses brônquios, por sua vez, também se bifurcam e se transformam no que a gente chama de bronquíolos. Tá? Professor, mas está brônquios primários aí na imagem? Pode ser chamado também dessa forma, os brônquios primários, e os bronquíolos seriam os brônquios secundários. Eu prefiro usar o termo brônquios e bronquíolos, mas fica a seu critério, não está errado, tá legal? E aí a gente tem o pulmão, né? Nós temos dois pulmões, um que fica no lado esquerdo do nosso corpo e o outro no lado direito do nosso corpo, certo? Abaixo logo do pulmão, nós temos aí o diafragma, que é o músculo responsável, quando ele se contrai e se relaxa pela expansão e pela diminuição da caixa torácica, do volume do pulmão e tudo mais, que eu vou explicar também separadamente, tá legal? Então vamos para cima, porque esse sábado promete aí com muito conteúdo, muito conhecimento, tá bom? Vamos lá, pessoal! Primeiramente, vamos falar sobre a cavidade nasal. A cavidade nasal, né, o próprio nome já diz aí, está envolvido a região do nariz, que permite a entrada de ar no nosso organismo. Basta você parar para pensar. Nós podemos respirar pela boca? Podemos. Entretanto, não é o adequado. Por quê? Porque a parte do nariz, ela possui esses pelinhos aqui. Esses pelinhos, eles funcionam como um filtro, eles impedem que pequenas impurezas possam entrar nas vias respiratórias e irem até o pulmão, podendo ocasionar uma infecção. Entretanto, elas ficam acumuladas e formam aquela melequinha que a gente tira, joga fora, nosso momento de higiene, no banheiro e tudo mais. Então, essas sujeiras, essas impurezas se formam com essas melequinhas lá. E além de tudo, nessas áreas aqui, é uma área de grande vascularização, ou seja, tem muito tecido vascular lá, muitos vasos sanguíneos, que permitem também que aqueça esse ar para que ele entre no nosso organismo, lá no nosso pulmãozinho, mais quentinho, numa temperatura diferente. Lembrando que a nossa temperatura ela está diferente da temperatura do ambiente, já que nós somos seres endotérmicos, ou seja, nós mantemos a própria temperatura do nosso corpo, independentemente da temperatura do ambiente.
né? Então, o ar que está fora do nosso corpo, ele está em outra temperatura. Então, é importantíssimo também esse papel aí de fazer com que esse ar ele entre numa temperatura um pouco maior no nosso corpo, um pouquinho mais quentinha, para que ele vá para o pulmão direitinho, tá bom? Então, o ar do oxigênio não é só o oxigênio que adentra do nosso organismo na respiração, mas ele é o gás essencial no processo da respiração. A gente inala ele no processo de inspiração. Lembre-se, a respiração ela pode ocorrer tanto por inspiração, quando a gente inala, que a gente suga o ar que está no meio externo para o meio interno, e também por expiração, quando a gente elimina o gás carbônico, que é fruto, um resíduo, na verdade, do metabolismo celular. Perfeito? Tranquilo até aí? Vamos para frente, vamos para frente. Aí nós falamos muito bem de uma essa estruturazinha, a epiglote. A epiglote é uma estrutura cartilaginosa, que pela imagem você consegue perceber, que ela se fecha, ela fecha a área onde está a nossa laringe, impedindo que o bolo alimentar, substâncias que nós deglutimos, ou seja, nós engolimos, ela possa entrar nas vias respiratórias. Logo, isso impede que você se engasgue. Professor, mas pode acontecer de entrar? Pode acontecer, pode haver ali, principalmente que nós temos o hábito de estar direcionado à nossa alimentação à frente da televisão, mexendo no celular. Enfim, são práticas que não são tão adequadas no momento da alimentação. Você tem que estar concentrado no se alimentando, né? Dando atenção ao alimento, para que isso seja um momento e dificulte justamente que aconteça esse tipo de situação. Então, quando você engole, pode acontecer sim da epiglote calcular ali um pouquinho errado e alguma dessas áreas, alguma dessas substâncias que você ingeriu adentro das vias respiratórias. Professor, e o que acontece? Você se engasga, né? Esse engasgar dá aquela sufocada e rapidamente o diafragma entra junto com o pulmão aí tentando tossir, né? Empurrar com um jato de ar para que você desobstrua essas vias aéreas. Caso isso não consiga ser feito de maneira individual, ou seja, só você ou só o seu organismo fazendo isso, aí há a necessidade da interferência de uma outra pessoa, um familiar, um amigo ou uma pessoa que saiba, um corpo do bombeiro, um profissional da saúde, que saiba manusear de forma adequada, saiba fazer os movimentos corretos dos primeiros socorros, né? Que é justamente apertar a região ali entre a caixa torácica e um pouquinho abaixo dela, também um pouquinho acima ali da região abdominal, que é justamente onde está o nosso diafragma. Pressionar ele para que ela possa ser impulsionada, o engasgo possa ser desobstruído as tuas vias aéreas. Isso em pessoas jovens e adultos. Criança já é forma diferente, né? O bebezinho não posso empurrar, fazer essa pressão, porque pode provocar ali uma lesão nessa área, posso quebrar uma costela do bebê e tudo mais, uma perfuração de um órgão, então não é assim. No bebezinho já é virado ele de costinha, segurar com a palma da mão e tentar fazer uns baquezinhos nas partes de trás da costa, sempre direcionando, apontando para frente, no sentido da onde está a traqueia, né, para fazer a retirada, a desobstrução dessa área. Se você bem reparar, quando uma pessoa sofre um acidente, a primeira coisa que se faz é mobilizar com o queixo um pouco levantado, né? Ela não põe o queixo próximo ao peito, ele está um pouco levantado, justamente para permitir que as vias aéreas fiquem mais livres para que o ar circule melhor. Tá beleza até então? Tá tranquilo? Então vamos para frente, que ainda tem conteúdo. Olha só, nós temos dois tipos de respiração. A respiração celular, que ocorre no interior das células, e a pulmonar, que é essa que a gente está falando, que é aquela que a gente respira o gás oxigênio que está no ambiente e elimina o gás carbônico, e é para o meio ambiente. Dessa forma, quando a gente faz a respiração pulmonar, as trocas gasosas que ocorrem lá nos alvéolos pulmonares, que a gente vai já falar, elas são mandadas para as correntes sanguíneas. Essas correntes sanguíneas, esses vasos, eles são todos embaralhados nas nossas células do nosso corpo. Então, eles são responsáveis por levar esse oxigênio para todas as células, né? Através justamente das células sanguíneas, hemácias, que esse nome já está sendo substituído por eritrócitos. Anote isso aí, hein? Anote isso aí. Eritrócitos. Então, essas células, juntamente com uma proteína chamada hemoglobina, carregam consigo o oxigênio e levam até as células. Lá na célula, a célula recebe esse oxigênio, né? Tem uma estruturazinha lá que você vai estudar mais adiante, mas eu já estou te adiantando aqui, que é a mitocôndria, que é uma estrutura presente dentro das células,
que ela realiza justamente essa respiração intracelular dentro da célula. É ela que vai transformar esse oxigênio em energia para a célula. Depois ela também vai liberar o gás carbônico, que também vai ser levado pelo sangue. E aí sim, esse sangue está direcionando aos pulmões novamente, para que os pulmões liberem esse gás carbônico para o meio externo. Perfeito? Então a gente tem esses dois tipos de respiração. Fica ligado, hein? Nós temos aí a estrutura laringe, né? Lembrando, não confundam faringe com laringe. A faringe, sistema digestório e respiratório, que se divide lá em 3 etapas, né? A nasofaringe, a orofaringe, certo? A gente já falou isso daí, bem faladinho. E a laringofaringe também, que fica lá perto da laringe já. E aí, então, quando a gente fala da laringe em si, já é via respiratória, ela é exclusiva do sistema respiratório. Esse ar, quando ele vai passar para o nosso corpo, a epiglote tem que estar aberta e também a laringe tem que estar aberta para que o ar passe para dentro da traqueia e percorra os brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares e, propriamente dito, fazer as trocas gasosas. Lembre, é nos alvéolos pulmonares que ocorrem as trocas gasosas. Tá? Quando chega lá, essa laringe aí estava aberta. Quando nós estamos falando, essa laringe fecha, né? Ela fecha justamente para que o ar que esteja no nosso pulmão, ele vá no sentido contrário, ou seja, saindo da laringe. E aí essas ondas, esse ar que está lá, vibra e ocasiona o som. E esse som é moldado de acordo com a nossa boca, a nossa língua, que a gente já falou mais adiante. Tá certo? Nós falamos ainda há pouco, desculpa. Então, desta forma, nós temos aí a emissão do som, justamente quando nós estamos com a laringe fechada, e a respiração quando nós estamos com a laringe aberta. É por isso que eu não consigo falar muito sem respirar. Tem aquele coleguinha que fala, porque não sei quando puxa o ar novamente, né? Justamente porque está aí com a laringe fechada e o ar não está circulando. Perfeito aí? Beleza? Tranquilo? Então vamos para cima, ainda. Aí chega na parte onde nós falamos da traqueia, os brônquios e os bronquíolos, propriamente dito. Nós temos aí a estrutura pulmonar, né, que retrata aí o pulmão, né, os bronquíolos, os brônquios subindo a traqueia e mais em cima lá a nossa querida e digníssima laringe. A traqueia, gente, ela é uma estrutura cartilaginosa que ela vem desde a parte cervical, ou seja, daqui do pescoço, e ela vai até a parte torácica, a região do onde estão os nossos pulmões. Né? Ela se bifurca, que esse nome até é bonito, o nome, né? Bifurcar, ela se divide, né, em duas estruturas, os brônquios. Esses brônquios, por sua vez, também se dividem em estruturas menores, os bronquíolos, que lá nesses bronquíolos vão estar justamente ligados aos alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares estão todos entrelaçados de vasos sanguíneos, né? A gente tem 3 tipos de vasos sanguíneos, que a gente vai ver isso na semana seguinte, mas eu estou adiantando aqui para você: as artérias, as veias e os capilares. Nesse caso aí, essas estruturas que estão translaçadas aos capilares sanguíneos são os capilares, são estruturas bem fininhas, que é onde ocorrem as trocas gasosas junto com os alvéolos. Beleza? Perfeito aí? Tudo tranquilo? Se agora tiver alguma dúvida sobre isso, não esquece logo de perguntar no chat. Vai lá, professor, não entendi tal coisa. Então eu vou lá, vou ter um prazer de esclarecer para você, tá? Para que a gente fique 100% nesse conteúdo. Não é um conteúdo difícil, muito pelo contrário, é um conteúdo legal, muito prazeroso da gente aprender. Nós temos os alvéolos pulmonares, propriamente dito, que eu havia falado. Dentro desses alvéolos pulmonares, gente, é onde começa a ficar a concentração dos gases, né? Principalmente do oxigênio. Pelo processo que a gente chama de difusão, que tu não precisa saber agora, mas é um nome que se dá, ocorre a troca gasosa, onde tem mais oxigênio, vai para o lugar que tem menos oxigênio. Ou seja, tem mais oxigênio dentro do alvéolo, ele vai sair para um lugar que tem menos oxigênio, que no caso é no capilar sanguíneo. E também vai acontecer o inverso. O capilar sanguíneo, que trouxe todo o resíduo do gás carbônico produzido pelas células, ele também está em maior concentração, só que agora nos vasos sanguíneos, né, nos capilares. E ele vai sair do meio de maior concentração, que é dentro desses vasos, e vai para o meio de menor concentração, que é justamente dentro dos alvéolos pulmonares. Então é dessa forma que ocorrem as trocas gasosas, isso ocorre a todo momento. Tá certo? E por isso, dessa forma, o sangue circula oxigenado e também traz o desoxigenado, que seria rico em gás carbônico, certo? Essas estruturas, gente, esses saquinhos aéreos, às vezes quando nós estamos dodóis, né, a gente pegou uma inflamaçãozinha aí, bacteriana, viral e tudo mais, nós produzimos um muco, né? Esse muco enche esses saquinhos, né, para tentar eliminar, matar, destruir
o agente patogênico, que seria o causador da doença ou algo do tipo. Entretanto, quando começa a produção desse muco, a gente fica com dificuldade de respirar, porque esse saquinho aéreo agora que era para estar vazio só ar, ele está com uma substância lá que impede que as trocas gasosas ocorram de maneira mais eficaz. Então aí por isso que entra a utilização, se for uma situação bacteriana, a utilização de antibiótico, tudinho, para que esse muco seque novamente e a gente possa ter a desobstrução desses saquinhos aéreos para a respiração ocorrer de maneira normal, tá bom? Vamos adiante. Nós temos os pulmões. Qual é a função dos pulmões? Gente, a função dos pulmões é justamente injetar o gás recebido do meio ambiente, o oxigênio, né, para as partes sanguíneas, para os nossos vasos sanguíneos, e levar ele até as células. E também de excretar o gás carbônico proveniente das células, do metabolismo celular. A célula já usou oxigênio, gerou um resíduo, e esse resíduo tem que ser eliminado. Quem é que faz isso? Os pulmões. Eles fazem as trocas gasosas juntamente ali com os alvéolos e eliminam para o meio externo. Fechou? Vamos lá. Para a gente finalizar aí, a gente já está chegando ao fim. Tá? Nós temos a traqueia, né, uma estrutura cartilaginosa, só para relembrar. Nós temos o pulmão esquerdo, o pulmão direito. Sempre, não esqueçam, sempre. Imagina o Tenente Jesus na cabecinha de vocês toda hora. Quando nós vamos analisar uma imagem como essa, nós levamos em consideração a posição anatômica, ou seja, o pulmão esquerdo ele está deste lado, ou seja, à sua direita, tá? E o pulmão direito está deste ladinho aqui, ou seja, à sua esquerda, porque essa é a posição anatômica. É como uma pessoa estivesse de frente para você, perfeito? E nós temos aí os brônquios direito, os brônquios esquerdos, os bronquíolos, tá? E próximo desses bronquíolos, nas suas terminações, nós temos os alvéolos pulmonares, que é justamente onde a gente já falou, e eu repito, porque o óbvio tem que ser dito. É onde ocorrem as trocas gasosas, tá legal? Vamos lá. Isso aqui é uma ilustração, tá? De como o diafragma se comporta durante o processo respiratório. Perceba que quando eu puxo o ar, eu encho a caixa torácica e o meu diafragma desce, tá? E dá uma contraída aí. E quando eu esvazio a caixa torácica, o diafragma sobe, tá? Então ele dá uma relaxada. A gente vai ver isso aqui mais adiante. Olha aí, que imagem bonita, né? Nós temos duas circunstâncias. A inspiração, quando eu estou puxando o ar para dentro do meu organismo, e a expiração, quando eu estou eliminando o gás carbônico para fora do meu organismo, para o meio externo, tá? Dessa forma eu tenho a inspiração, o diafragma se contrai, puxei, o diafragma desceu, ficou contraído, tá? Os músculos intercostais que estão nessa parte posterior aqui, né? Eles também se contraem e elevam as nossas costelas, expandindo a caixa torácica justamente para que o pulmão não se esprema nesses ossos, tá? O volume da caixa torácica vai aumentar, permitindo que o pulmão também aumente de tamanho, né? Justamente já que eles estão se dilatando. E aí o ar atmosférico entra nas nossas vias respiratórias e chega até os pulmões e vai ser direcionado aí, como a gente já falou, tá bom? Já na expiração, quando eu estou eliminando esse gás, eu coloco ele de forma para fora do meu organismo, expirei, coloquei ele para fora, tá? O diafragma, ele relaxa e sobe, ó. Inspirei, expirei. O meu diafragma relaxou e subiu. Os músculos intercostais também vão relaxar e vão abaixar as minhas costelas. Agora eu não preciso mais de uma caixa torácica expandida, porque o meu pulmão já vai diminuir o volume dele. Então não preciso mais que a minha caixa torácica esteja compatível com esse tamanho. Então ela vai diminuir e vai ficar compatível com a diminuição do pulmão. Isso acontece a todo momento no nosso processo respiratório e às vezes a gente nem se percebe, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou eliminando os gases que estavam no meu pulmão, de forma que eles vieram como um resíduo intracelular e estou mandando ele para fora, principalmente o dióxido de carbono, o famoso gás carbônico. Tá legal? Aqui tem uma imagem de como funciona. Ó, eu puxo o ar e também o elimino, né, colocando ele para fora. Né? Você pode olhar essa ilustração aí. É interessante, né? Colocando a expiração e a inspiração.
outra imagem que representa, tá aqui, olha, quando você encolhe a barriguinha para dizer que tá magrinho, né? Você está fazendo justamente o seu diafragma suba, né? Ele desce quando você puxou, ele desceu, se contraiu, né? A gente fica com a parte abdominal um pouco menor, com um volume menor, e a caixa torácica com um volume maior, né? Isso daí, gente, esse diafragma, como ele é um músculo que é conhecido popularmente como a boca do estômago, ao batermos, esse músculo se contrai e impede que os movimentos ocorram, ou seja, da expansão do pulmão e da contração dele, do relaxamento, né? Dessa forma, impede também que a gente respire. Por isso que às vezes a gente está jogando um futebolzinho, brincando, ou se bate com uma cotoveladinha do colega sem querer, obviamente, e aquele machucado contrai esse músculo e impede com que a gente consiga fazer a respiração de maneira adequada, tá certo? Gente, eu tentei ser o mais breve possível para que você possa aproveitar o seu sábado e também aproveitar tanto na brincadeira quanto com conhecimento. Então por hoje é só, um abraço no coração de vocês, fique com Deus e até a próxima. Bom sábado, bom final de semana, te encontro segunda-feira. Fui!